Olá, mano. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre esse livro aqui, que é um livro de dois colegas aí da divulgação científica que provavelmente vocês já conhecem. Esse livro que eu tô falando é o Darwin Sem Frescura, do Pirula e do Reinaldo. O Pirula, eu acho que certamente vocês conhecem, é um divulgador científico, biólogo, tem um canal no YouTube. E inclusive, para quem não sabe, muito provavelmente o Pirula é a pessoa da divulgação científica que mais motivou a fazer esse canal aqui. E o Reinaldo, que é o Reinaldo José Lopes, que é um jornalista, ele trabalha na Folha, ele tem o blog Darwin e Deus, bastante renomado, tem um monte de livros também, e que tem um vídeo aqui no canal sobre isso, deve estar aparecendo o link aí em cima. Os dois escreveram esse livro, Darwin Sem Frescura, que é um livro para falar de evolução para o público geral. Então, você que não é biólogo ou bióloga e se interessa por evolução, você pode estar pegando esse livro, dando uma lida e você vai ver o que é provavelmente uma das teorias mais bonitas que a ciência já fez, ou que a humanidade já produziu, numa linguagem que você consiga entender. O livro ele é bem bonitinho, ele é cheio de ilustrações. Eu não sei se eu posso mostrar a produção, pode mostrar? Pode mostrar? Bom, dá pra ver aqui, né? Ele tem umas ilustrações bem daorinhas assim. Tem uns infográficos bem legais também. Deixa eu ver se eu acho algum sugestivo. Aqui, ó. Dá pra ver um infográfico? Então é só para vocês terem uma noção que ele é um livro bem trabalhado não só na linguagem escrita, né, digitada, sei lá, mas também na parte visual. Enfim, é um livro bem gostoso de ler. Eu, sinceramente, estou no último capítulo aqui, eu gostei bastante. Eu acho que qualquer pessoa aí que tem interesse por ciência vai acabar se divertindo. Eu ri em várias partes. O jeito que eles fizeram a fala, assim, tipo, às vezes é o Pirula fazendo uma piada com o Reinaldo dentro do texto, outra vez é o contrário. E isso acabou ficando bem legal. Eu só esperava dele um pouquinho mais do aspecto assim de religião e evolução. Teve um pouco no penúltimo capítulo, mas foi bem menos do que eu esperava, dado aí o histórico do Pirula e também o histórico do Reinaldo, né? Porque o Pirula ele é ateu e o Reinaldo ele é católico praticante. Então eu achava que ia ter um pouquinho mais disso. Não teve, não necessariamente uma crítica, né? Não é que se tivesse seria melhor. Eu só, sei lá, esperava conhecendo os dois aí que tivesse um pouquinho mais. Então basicamente é isso, é um livro que realmente ele fala de forma crua, assim, de evolução. Os primeiros capítulos eles dão as bases, né, do que seria evolução, seleção natural e tal, para você entender o resto. E aí depois vem uma série de coisas legais, vem dinossauros, vem a questão da homossexualidade no mundo animal, que é uma falácia que geralmente acontece, né? O pessoal que, tipo, geralmente é mais conservador em relação a isso, costuma falar, mas não tem isso no mundo animal. Tem, velho, e tem pra caramba. E eles mostram aqui vários exemplos. Tem a questão genética envolvida também. Enfim, é um livro bem interessante. Eu acho que se você pegar pra ler ele, assim, tipo, eu li no ônibus, assim, indo e voltando pra lugares, e eu consegui entender várias coisas, mas se você pegar realmente pra ler em casa, tomando nota e tal, você vai aprender um montão, além de se divertir bastante. Calma aí. 7 de 10, 8 de 10. Para nível de divulgação científica nacional, 10 de 10. Real, tipo, sei lá, internacional, assim, do que eu conheço, 8 de 10. E ele não tem muita parte que é, tipo, muita página sem conteúdo. Por exemplo, as referências, você vê aqui, é, tipo, 2 páginas de referências, enquanto em outros livros você vê aí, isso por capítulo, né? Enquanto em outros livros você vê aí uma porrada de páginas. Então, tipo, você compra 300 páginas e 100 vai só de nota, referência, crédito, não sei o quê. Eles não, eles foram bem diretos e, tipo, não tem muita página perdida, é mais o conteúdo mesmo. Eu gostei, acho que é um livro que eu recomendo para qualquer um aí que tem interesse em evolução e afins. Uma parte que me chamou bastante atenção, na verdade, foi um experimento que fizeram com macaquinhos, na verdade macaquinhas. E basicamente esse experimento, eu não vou explicar ele aqui em detalhes, né? Se vocês quiserem, vocês comprem o livro e vejam. E basicamente esse experimento ele pegava e tentava ensinar as macacas a, tipo, dar valor para alguma moeda. Então, tipo, tinha uns negocinhos que eles consideravam como se fossem moedinhas de troca, fichas. E aí sempre que a macaca fazia alguma coisa, ela ganhava determinada ficha. Então é como você pensar, tinha uma comida que elas gostavam muito e umas que elas gostavam mais ou menos, assim, até comia, mas não gostava tanto. E aí quando a macaquinha fazia uma certa coisa, ela ganhava essa mais ou menos. Quando ela fazia outra coisa, ganhava outra que ela gostava bastante. E aí calhou que você vai fazendo isso e tinha que ir lá num local que é tipo um caixa para trocar a fichinha pela comida gostosa. Aí beleza, foram fazendo isso, os macaquinhos foram aprendendo a fazer o rolê.
E o mais interessante foi que chegou uma hora que a equipe, os pesquisadores, eles trollaram. Eles pegaram e começaram a inverter os papéis. Então, quando você fazia aquilo que antes dava comida boa, você começou a receber a comida zoada. Então, meio que tipo, a moeda tinha um valor, tinha um significado e, de repente, começaram a trocar. E aí, o que se viu foi que as macaquinhas elas ficaram tipo, boladas, elas ficaram bravas, elas começaram a atacar. Teve uma que tacou a ficha no pesquisador, porque ela recebeu não aquilo que antes estava combinado, e sim outra coisa que trocaram ali na hora, inverteram os papéis. Então é um jeito de, tipo, como que elas atribuem valor às coisas, tem um pouco a ver com a questão humana também, da gente ter algumas regras sociais que vão crescendo, vão ganhando algum poder, e aí quando você mexe nisso, isso causa um desconforto, né, e foi um experimento, assim, que eu achei bem engraçado, na verdade, o lance, principalmente da macaquinha pegar a ficha e tacar no pesquisador por estar ganhando, não aquilo que antes era combinado, e não um combinado assim de falar, obviamente, era um combinado social ali que eles foram treinando. E aí, enfim, esse foi um dos experimentos que me chamou bastante atenção. Eu acho que o Pirula, se eu não me engano, ele já falou disso no canal dele, mas não vou lembrar agora qual vídeo. Mas é uma coisa bem interessante, então é um livro bem interessante e eu recomendo muito que vocês vejam. Se você tem o costume de ler, você vai levar o livro bem, não que você vai entender tudo, tem coisa que realmente é difícil. Tem uma diferença, eu até estava conversando hoje com o Marco, que está aqui atrás das câmeras, que tinha um professor meu que falava, existe uma diferença bem grande entre didática e mágica, né? Então tem coisas que não dá para você transformar num jeito simples, rápido, fácil, porém dá para você pegar a ideia geral, e a ideia geral eu acho que é o mais importante, e a ideia geral dá para você pegar nesse livro, com certeza. Então tudo isso eu acho que acaba fazendo com que esse livro seja assim, um livro bem útil para o público geral, que você vai terminar de ler ele, se você leu com afinco, você vai ter pelo menos uma ideia do que é evolução. A capacidade de explicar a história de todas as espécies que existiram, existem e ainda vão existir no planeta Terra é algo que eu acho fascinante. A teoria da evolução, como a entendemos atualmente, é sem sombra de dúvidas um dos feitos mais importantes que a humanidade já realizou. No entanto, ela não está pronta, não é um fim em si mesma. Cada resposta gera novas perguntas e assim a ciência progride.